quando o órgão público atrasa o pagamento do contrato, o que fazer para não ficar no prejuízo e o que pode ser feito? Bom, primeiramente, este valor que a empresa é credora, né, ela precisa saber se vale a pena insistir na cobrança administrativa ou se vale a pena ir já direto para uma cobrança judicial. Então, no primeiro momento, eu acho que a empresa deve insistir na cobrança administrativa quando ainda existe uma perspectiva de recebimento, quando existe uma demonstração de que o órgão público vai adimplir aquele débito, né? E são demonstrações, várias demonstrações, né, em que a empresa pode ainda ter esperança e aguardar o pagamento daquele valor. Agora, quando há já demonstrações de que não vai pagar, que a administração pública não vai quitar esse valor, e essas demonstrações ocorrem quando o atraso é muito grande, já superou lá 180 dias, mais de 300 dias, ou há uma mudança de governo, não que isso seja determinante, mas às vezes isso contribui para o inadimplemento, e aí a empresa vai ter que decidir se ela se mantém, né, na cobrança administrativa ou se ela opta por uma cobrança judicial. Uma decisão difícil, porque a cobrança administrativa você permanece ali na fila administrativa aguardando que a administração pública pague. Ou se a empresa optar pela cobrança judicial, ela sai dessa fila administrativa e ela ingressa definitivamente com uma ação judicial. Algumas questões surgem quando ela opta pela cobrança judicial. A primeira pergunta que surge é: esse débito, eu vou demorar muito para receber? E se receber? Quanto tempo? Né? Ele vai entrar em precatório? A administração pública vai me dar um calote? Então são muitas perguntas que surgem. Agora, uma coisa muito importante, é uma dica conservadora, é que a empresa, a partir do momento em que ela deixa passar 5 anos contados da prestação do serviço ou do fornecimento, esse débito tem uma chance muito grande de prescrever. É óbvio que nesse prazo há causas de interrupção da prescrição ou de suspensão da prescrição, mas com uma dica bastante conservadora não deixe passar 5 anos contados do fornecimento ou da prestação do serviço. Então, se a empresa optar por ajuizar essa ação, ela certamente o fará por meio de um advogado competente que vai escolher entre uma ação de cobrança, entre uma ação monitória, ou mesmo uma execução direta deste débito. Uma coisa importante também, quando esse débito entra na justiça, ele já entra corrigido. E durante todo o tempo que ele passar no julgamento, durante o trâmite do processo judicial, ele vai sendo corrigido pela taxa Selic. Então, a empresa, quando ela faz essa opção de se manter na cobrança administrativa ou ingressar ou optar, sim, pela via judicial, ela tem que saber que, ao fazê-lo pela via judicial, esse débito, esse valor, vai ser corrigido até a data do efetivo pagamento. Após o julgamento dessa ação de cobrança, isso vira um título executivo judicial. Então, a partir do momento em que o juiz sentencia aquele caso e dá uma sentença de procedência, essa sentença se torna um título executivo judicial e, por sua vez, esse título vai para a lista de precatórios, se transforma num título precatório. Cada ente federativo tem uma lista, tem uma ordem, a ordem de precatórios. Então a União tem uma, os estados têm outra, os municípios têm outra. Então depende de onde for ajuizada essa ação, é aquele município devedor, é ele que vai pagar o título precatório e ele deve ter uma fila um pouco maior, um pouco menor, para que ele possa quitar verdadeiramente aquele título. E lembrando que durante todo o tempo do processo e durante todo esse tempo que esse valor, esse título precatório ficou sem pagar, ele vai sendo corrigido durante todo esse tempo pela taxa Selic. Importante relatar também que a empresa, ela às vezes tem a dúvida: vou para uma cobrança administrativa ou me aventuro ou tento uma ação judicial? Veja, como eu falei, só resumindo, se há uma perspectiva de recebimento, continue na cobrança administrativa. Agora, a partir do momento em que há a perda da esperança no recebimento ou não há demonstrações de que a administração pública vai pagar aquele débito, não tem outra saída senão ajuizar esse crédito, ajuizar, entrar com uma ação de cobrança para que a administração pública pague em algum momento esse valor, e a partir do momento que a empresa também tem
esse valor, esse título precatório nas mãos, ela não só tem esse ativo nas mãos, ela pode negociar inclusive no mercado ou aguardar o pagamento efetivo do valor que vai sendo corrigido ao longo do tempo.